Então, olá, muito boa tarde a todos. Uma vez mais, já estamos aqui no nosso terceiro dia da nossa jornada de despertar. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar o nosso primeiro e segundo dia, portanto, na segunda e terça-feira, aconselho que possam rever as gravações que estão quer no canal do YouTube, quer aqui no Reels. Portanto, a primeira foi transmitida no canal privado, portanto, se quiserem a partir deste feed ver o vídeo completo, ou na página pessoal, ou então através do canal do YouTube. Portanto, aconselho porque de facto nós seguimos aqui uma caminhada, uma jornada, e aqui chegados é importante que seja enquadrado de acordo com aquilo que foi trabalhado no primeiro e no segundo dia. Portanto, percebermos como se move o feminino e o masculino, lembrando que ambas as energias que são manifestadas dentro de cada um de nós, quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, e portanto de que forma é que elas se ativam, de que forma é que elas reagem por todo um contexto, quer genético, quer histórico, e portanto é muito interessante que comecemos a ganhar esta consciência de facto do que é que nos move e por que reagimos da forma que reagimos, e o outro com quem fazemos polaridade nas relações reage da forma que reage. Também é importante dizer-se que tudo isto que estamos aqui a abordar com as devidas adaptações é válido em primeiro lugar com a relação com nós próprios e depois em qualquer tipo de relação, seja familiar, pais, filhos, social, profissional, mas particularmente amorosa. Há aqui aspectos da relação amorosa entre casal, íntima, que são particularmente importantes no exercício desta polaridade, e hoje vamos perceber, através dos 5 elementos e dos 7 centros energéticos, perceber exatamente como é que isso se processa, sendo certo que também devemos ter sempre em mente, com as devidas analogias, é que de facto isto se passa dentro de nós e no fundo deste alinhamento entre feminino e masculino, de acordo com as circunstâncias da vida, portanto acontecem desta forma que vamos hoje aqui relatar através desta viagem dos 5 elementos e dos 7 chakras. Falamos também, já agora, resumindo um bocadinho, do que se passou anteriormente, depois de percebermos então esses contextos em que se manifestam o feminino e o masculino, como se processa as linguagens do amor, que também são válidas em todas as dimensões da nossa vida, começando, lá está, por nós próprios. Focamos em 5 linguagens e de que forma é que nos devemos nutrir a nós e ao outro, de acordo, de facto, com o que ele precisa, com o que ele deseja. E este então foi o segundo tema da nossa segunda sessão de ontem. Hoje então convido-vos a fazer esta viagem comigo, e vamos então aqui, sempre fazendo aqui também um paralelismo com aquilo que foi falado anteriormente, daí a importância de reverem, ou de quem não viu as anteriores, o poder fazer, para perceber também o enquadramento desta série, digamos assim. Portanto, o masculino está efetivamente conectado ao elemento fogo e, portanto, que tem o seu centro energético, o Sol, né? Este centro energético solar, chamado plexo solar, que de facto está muito conectado à questão egoica, à questão do ego, de facto esta dimensão mais física do ser e do ter, ok? Portanto, no fundo, é uma conexão ao centro do poder, à autoconfiança, à força de vontade, à motivação, à habilidade de agir no mundo. E como vimos, efetivamente, nas sessões anteriores, este herói, este guerreiro que se quer efetivamente projetar no mundo, através deste masculino,
fogo, ele precisa desta validação, de ser visto, atendido e reconhecido nessa sua dimensão egoica, até de virilidade, como o tal arquétipo do herói, do guerreiro, pelo feminino, para que de facto a sua ignição, digamos assim, seja ativada. Por outro lado, o feminino está conectado com o elemento água, que é o seu centro energético e emocional, das emoções, o chamado centro energético sacro, que no fundo está conectado ao sentir, às nossas emoções, à nossa intimidade, aos nossos relacionamentos, à nossa criatividade, vulnerabilidade e feminilidade. Que, como vimos também anteriormente, necessita da tal segurança emocional dada pelo masculino, e aqui reforço que não se trata de validação do homem, trata-se do nosso masculino, ok? Que é, obviamente, amplificada de forma harmoniosa quando um homem manifesta, obviamente, de forma harmoniosa o seu masculino, não é? E, portanto, pelo efeito da polaridade, potencia, e era isso que eu também reforçava ontem, potencia também esta manifestação harmoniosa deste arquétipo feminino, destas qualidades, destes atributos femininos na mulher, ok? É isto que nós estamos recorrentemente a dizer, para quem ainda não percebeu, que é o efeito da polarização, quando de facto em cada um dos géneros esta energia está harmoniosamente manifestada e saudavelmente manifestada, amplifica no outro o correspondente ao oposto feminino ou masculino, energia feminina ou masculina. Naturalmente que isto, quando colocamos desta forma, em primeira instância tem que ser feito por nós próprios com o nosso masculino, ok? Porque senão a polaridade, por mais alinhada que esteja, pode não acontecer, não vai acontecer, ok? Portanto, quando dizemos que ela necessita desta segurança emocional dada pela energia masculina, ok? Começa também dentro de si própria, exatamente através deste seu fogo, ok? Como vimos, que este centro de poder pessoal, de autoestima, de autoconfiança, de força de vontade, de motivação, esta vontade e esta ação no mundo, ok? De colocar-se no mundo, portanto, e se apresentar também ela própria desta forma mais egoica, no sentido positivo desta guerreira e desta heroína. Tantas vezes temos que assumir esse papel em determinadas fases da nossa vida. Portanto, é isto que ela precisa para depois se poder, de facto, manifestar em toda a sua plenitude e essência e se render como vimos. Tá bem? Portanto, se neste contexto, movendo-se efetivamente este masculino por este elemento fogo e por este centro energético solar, mais egoico, e por outro lado o feminino sendo mais conectado a este elemento água e ao seu centro energético emocional e sacro, não é? Ligado ao sentir e às emoções. Se de facto o masculino tende a resistir às emoções pela razão, não é? Porque está efetivamente associado à razão e conectado à razão, e também resiste de facto à operação pela mente, porque é extremamente mental, não é? Então, como é que nós mantemos, é a questão que hoje trazemos cá, mantemos esta ignição, não é? deste fogo, sem ser instinto, não é? Por esta água, por estas águas do feminino, estas águas das suas emoções. Portanto, esta é a questão que trazemos cá hoje. Portanto, isto passa-se pela alquimia da polaridade. Portanto, é pela alquimia da polaridade que este feminino leva o masculino, e mais uma vez, primeiro dentro de nós próprios, ok? E depois aqui polarizado, de facto, por um feminino e por um masculino que esteja harmoniosamente manifestado por o outro, não é? Na relação, a fluir, levar, portanto, este masculino a fluir nestas águas, para que possa, de facto, com o seu fogo, fazer então aqui efervescer esta água do feminino, ok? E aqui
fazendo todas as analogias que possamos fazer com estas metáforas. Portanto, é, no fundo, o feminino, esta energia feminina, que faz a ligação desta consciência, desta mente masculina ao coração e, portanto, da razão, que é esta energia masculina, à emoção. Só através deste feminino é que isto pode acontecer. E lá está, pela polaridade, amplificamos e aceleramos, digamos, no relacionamento este processo alquímico, digamos assim. E, portanto, como é que isto se processa, não é? Através desta leitura que hoje vos trago cá dos elementos e dos centros energéticos. Portanto, nós sabemos que a fonte de ignição da alquimia é o fogo, mas ela não acontece, o processo não acontece sem o elemento terra, no fundo a parte material, e sem o elemento ar, que permite o processo químico, e finalmente a água para ganhar forma, certo? Da transformação, quem conhece, da transformação dos metais de cobre em ouro, ok? Para acontecer esta verdadeira transformação, nós precisamos então de fazer a ligação de todos estes elementos, ok? Começando então aqui pela ignição deste fogo, até aqui esta transmutação e transformação dada pela água no final, no processo, certo? Então é isso que nós vamos ver, este alinhamento através dos restantes elementos para nos levar a esta transformação. E, portanto, isto começa exatamente por um alinhamento de valores, no fundo, descer entre comas à terra, enraizar. Isto lá está conectado a este centro energético raiz, chamado raiz, no fundo, que garante a estrutura, né? É esta conexão a este elemento de terra, a este enraizamento, que garante a estrutura, a estabilidade, perceber exatamente quais são as necessidades materiais, até financeiras, para realmente se sentir em segurança em termos de alinhamento de valores, incluindo com o seu próprio corpo físico, ok? E aqui é muito trazer virmos para os arquétipos dos reis e dos pais, ok? No fundo, como é que nós aqui garantimos esta sustentação deste reino, deste lar, desta relação, enraizando, ok? Enraizando aqui, tendo o nosso reino à nossa medida e estando aqui perfeitamente alinhados em nível de estrutura, ok? Quando nós somos pais, isto ainda é mais evidente, certo? Estas preocupações. Agora, elas devem existir logo à partida. Não adianta nada nós tentarmos, e já percebemos porquê, não é? Tentarmos aqui conectarmos através deste fogo e desta água, porque o que vai acontecer é que se extingue, não é? Porque a água, se não for feito este processo alquímico devidamente, o que é que faz? A água sobre o fogo extingue, não é? Portanto, temos mesmo que vir a estes elementos e perceber o que é que tem que ser feito neste processo para que realmente depois da transformação e a magia aconteça dessa forma tão sublime. E naturalmente que isto é expandido através do ar, este elemento ar que nos é dado pelo centro energético do chakra do coração, que é exatamente o centro do amor em que damos e recebemos amor. E como é que nós queremos ser amados e precisamos e desejamos ser amados. E isto implica, como também já dissemos anteriormente, muita empatia, muita compaixão, muita aceitação, okay? de parte a parte e com nós próprios, volto a referir. Portanto, virmos de facto deste fogo até poder ser possível fluir na água e termos o tal objeto transformado, alquimizado em ouro, temos necessariamente que fazer este processo e que passar por estes elementos
e por estes centros energéticos da Terra, desta estrutura, deste alinhamento de valores e de facto do ar, de, no fundo, expandirmos este nosso coração em amor. E não é por acaso que está conectado ao elemento ar, porque é através da respiração consciente que nós expandimos de facto o nosso coração, o nosso chakra cardíaco, ok? E ganhamos consciência de nós próprios. Portanto, aqui garantida esta sustentação amorosa pelo feminino, como vimos, portanto, que reconhece, que vê e admira este seu herói guerreiro, não é? Dado por este arquétipo e por este elemento de fogo, que tem muito a ver, então, com esta questão egóica e própria virilidade, ok? Quando falamos em contexto de casal. E, por outro lado, a segurança emocional está garantida pelo masculino, sendo este centro de consciência que garante esta confiança inabalável, esta estabilidade emocional, para então, como também já dissemos anteriormente, ela se poder manifestar em toda a sua plenitude, como um arquétipo, né, desta amante perfeita, desta fascinadora, nesta sua água do sentir, das emoções, e de facto se dar, se render e se abrir, inclusive na sua intimidade. Só assim é que é possível o feminino se abrir completamente ao masculino na sua intimidade. Não é por acaso que este seu centro de poder, e que de facto é a sua chave de ativação, de ignição, digamos assim, é este centro chamado centro energético sacral, sagrado, sexual, ok? Portanto, começamos a perceber que há de facto uma ligação e que não há como fugir dela. Temos que olhar para ela e começar a perceber como de facto nos devemos mover à luz desta iniciação e de facto destes conhecimentos que estão efetivamente dentro de nós e que são milenares. Parte de nós ter de facto querermos despertar e querermos ganhar esta consciência, ok? E também agir a partir de, porque senão nada adianta ter o conhecimento. Portanto, é a partir daqui que a magia da polaridade acontece. Já percebemos, portanto, como é que então este fogo, através do processo alquímico, se transforma aqui numa obra de arte, não é? Quando mergulha e consegue então, através deste processo harmonioso, mergulhar nas águas. E temos aqui, de facto, uma peça preciosa, maravilhosa. E deixo também à vossa consideração fazer aqui todas as analogias para as nossas relações, está bem? Sejam elas quais forem. Se quisermos efetivamente levar, portanto, estamos aqui no quarto elemento e no quarto centro energético. Se quisermos levar esta polaridade a uma outra dimensão, para além desta dimensão física, desta dimensão mais mental e emocional, no fundo para uma dimensão mais sutil e energética, através de um quinto elemento, que é o éter, não é? Esta dimensão etérica. Falamos nesta ativação deste centro energético da expressão, okay? Que está localizado na garganta e que lá está, tem que ver com a nossa comunicação, como é que nós nos expressamos e expomos a nossa verdade no mundo e a própria expressão da nossa criatividade no mundo. Portanto, percebemos aqui que só quando os outros 4 elementos e centros energéticos estão devidamente trabalhados, alinhados, potenciados, expressados em pleno por força deste processo alquímico, interno ou potenciado na relação, como vimos, é que de facto este quinto elemento, este quinto centro energético se pode expressar, e é quando nós de facto temos aqui esta autenticidade, okay? Na forma como nos movemos no mundo, como expressamos e como colocamos a nossa voz e a nossa verdade e a nossa criatividade ao serviço, né? E isso sente-se, não só individualmente como na relação que desenvolvemos quando nos conectamos com o outro, seja relação amorosa ou não, tá bem?
Portanto, para além deste quinto elemento, nós temos aqui mais outros dois centros energéticos que, no fundo, nos conectam àquilo que se chama uma dimensão superior ao nosso eu superior, o que a gente lhe queira chamar. Gosto de lhe chamar também aqui ao campo quântico das infinitas possibilidades, que no fundo trata-se da ativação destes centros energéticos, da visão intuitiva, o chamado terceiro olho, e da coroa, que está muito conectada a esta sabedoria interior, instintiva, infinita, que no fundo nos permite estados de expansão de consciência e de conexão com o superior, com o divino, com o universo, como a gente lhe queira chamar. Uma das vias, há várias vias, como a meditação, temos os wet yogis e mestres espirituais que atingem efetivamente estes estados de expansão de consciência plenas, mas elas também são possíveis nos relacionamentos. Falamos nos relacionamentos amorosos em particular, através de fusões eróticas amorosas, que no fundo permitem estes estados de unificação do ser, através destes polos femininos e masculinos, que, portanto, conseguem este estado de bliss, o chamado samadhi, que no fundo é como que a última etapa do sistema, em que se atinge a suspensão, a compreensão da existência e a comunhão com o todo universal. Portanto, isto parece bastante dogmático, mas não, é um estado de consciência que nós, seres humanos, viemos cá para experienciar e que é possível, e uma das vias é esta fusão erótica amorosa. E no fundo, quando vivemos relacionamentos conscientes, e aqui no caso relacionamentos amorosos conscientes, esta é uma das vias, de facto, de atingir então esta etapa mais sublime do ser e, no fundo, servir também, porque este estado de comunhão e de expansão da consciência serve também o todo, ok? Está provado cientificamente de que um grupo de pessoas em estado meditativo ou em estados de fusões amorosas a este nível de expansão de consciência, que tem efetivamente impacto no coletivo, nomeadamente, isto foi feito, por exemplo, num período em que depois foi medido, comparado com períodos homólogos, que tinha diminuído, por exemplo, a criminalidade. Enfim, há efetivamente aqui um impacto na consciência global, através desta expansão, efetivamente, de consciência, destes estados de amorosidade incondicional e infinita, que de facto é possível atingir sem ter que ser um yogi altamente treinado, um mestre espiritual que vive no Monte Fuji para conseguirmos estes estados. Para falar melhor sobre isto, temos amanhã uns convidados que são também os meus mestres da iniciação na arte objetiva, através da filosofia tântrica, e eles vêm falar-nos de relações conscientes, como é que eles a vivem na prática, enquanto artistas, mas também enquanto casal, e enquanto pessoas que vivem naturalmente em sociedade, e portanto vamos ter aqui o testemunho deles, que acho que vai fechar aqui a nossa jornada com da melhor forma possível, e sobretudo deixar-vos aqui, acredito que pipitas de ouro para também a expansão da vossa consciência, e possam começar também a procurar mais informação e a querer vivenciar isto na prática, nas nossas relações, porque é isso que se pretende, não é? Nada adianta lá está ter o conhecimento e achar as coisas bonitas se depois não levarmos para a nossa prática diária, ok? Para elevar o nosso estado, obviamente, e sentirmos-nos plenos, mas também servirmos o todo, se for esse efetivamente o desejo.
Portanto, no último dia, na sexta-feira, eu depois também falarei daquilo que são as novidades que vou trazer este ano em termos de Empowerment Coaching e que passa muito por aqui, por trabalhar estes relacionamentos conscientes. Vamos ter aqui novidades interessantes, penso eu, que vos vai permitir trabalhar isto na prática, ok? E é muito o meu desígnio este ano poder trabalhar com vocês esta questão dos relacionamentos conscientes, porque a minha certeza que só a partir daqui é que nós conseguimos de facto evoluir para outros estádios e no fundo cumprir de alguma forma também os nossos desígnios e a nossa missão de vida. Portanto, fiquem também à vontade para ir colocando questões, inclusive eu vou entretanto também partilhar a informação dos nossos convidados e do evento amanhã, portanto, se quiserem entretanto deixar questões que queiram que sejam colocadas, o tempo não vai ser muito, em princípio teremos meia hora, de todo modo se não for durante o direto, depois poderão também ser atendidas essas vossas questões por mensagem mais tarde. Portanto, eu vou até então deixar a caixinha de perguntas e estejam à vontade então para colocar as vossas questões, neste sentido então de servir esta consciência mais elevada. Portanto, fiquem bem, revejam por favor as sessões anteriores, só agora chegaram cá à nossa jornada para conseguirem perceber aqui o encadeamento da jornada e mais uma vez obrigada pela vossa presença e até amanhã. Fiquem bem.